Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Em Apocalipse capítulo 11, menciona que durante os 42 meses também não haverá chuva. Abra sua Bíblia, Apocalipse 11. Vamos ler aqui o verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento, representando o povo de Deus na terra, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Esses 1260 dias são literais, porque aqui no verso 2 fala sobre os 42 meses. Deixe o átrio fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses é o período de Apocalipse 13, verso 5. É a última supremacia papal. E agora vamos ver o que vai acontecer. Apocalipse 11 e o verso 6. Estes têm poder, as testemunhas de Deus, Antigo e Novo Testamento, os filhos de Deus, que obedecem os mandamentos de Deus, estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Quais são os dias da sua profecia? 42 meses. Assim como Elias fechou o céu por ordem divina, pelo poder de Deus, por 42 meses, o povo de Deus, obediente aos mandamentos de Deus, em nome de Jesus Cristo, também vão fechar os céus durante esta última supremacia papal, em que a lei de Deus será desprezada e Deus será banido dos projetos humanos e será exaltado o Deus Sol. Queridos, neste período haverá um período de seca. Verso 6 de Apocalipse 11 diz: estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Queridos, que outras profecias Deus tem para você e para mim, para os nossos dias? A morte de 1/4 da população mundial. Abra sua Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 6. Em Apocalipse capítulo 6, nós lemos a partir do verso 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Neste período em que o povo de Deus será julgado, o julgamento dos vivos, queridos, nesse período do julgamento dos vivos, os 4 grupos dos filhos de Deus, representados pelo cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo. Deus tem filhos sinceros em todos esses grupos, representados pelos 4 cavalos. E este povo, representado pelos 4 cavalos, eles serão julgados durante o julgamento dos vivos. Os vivos serão julgados a partir do decreto dominical. E é neste período, queridos, que haverá uma mortandade de 1/4 da população do mundo. Porque no 4º cavalo, cujo cavaleiro é Satanás, cujo nome é morte, e o inferno o seguia, aqui diz que ele tem autoridade para matar 1/4 parte da terra. Com o quê? Com a espada, com a guerra. Aí está a guerra ceifando a vida de pessoas inocentes. Queridos, 1/4 da população da terra será destruída pela guerra. E o que mais? Pela fome. Está vindo uma fome mundial, uma escassez intencional dos alimentos. Não é que a terra não produz mais. Intencionalmente, eles estão planejando matar de fome a população, matar com a guerra. E o que mais? Matar com a peste, com a epidemia, com a pandemia. Tudo isso aqui é intencional, queridos. Matar com as feras da terra. 1/4 da população mundial. Isto é profecia que se cumpre em nossos dias. Queridos, qual é a outra profecia? Os sinais do 6º selo, anunciados aqui em Apocalipse 6, verso 12 em diante. Esses sinais majestosos e dramáticos, eles vão ocorrer anunciando a chegada do juízo dos vivos, anunciando a chegada da lei dominical, anunciando a chegada do selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo e dos ímpios com o sinal da besta. Estes sinais ocorrerão para despertar o mundo para o juízo dos vivos, para despertar a igreja, o povo de Deus, para o juízo que chegou. Chegou a hora do juízo.
O juízo dos mortos foi anunciado pelos sinais. Em 1755, o terremoto de Lisboa, 1780, escurecimento do sol, 1833, queda das estrelas. Todos estes sinais anunciavam a chegada do juízo dos mortos. E agora Deus vai anunciar a chegada do juízo dos vivos. Porque milhões vão se converter nesse tempo e serão selados pelo selo do Deus vivo. Por isso aqui em Apocalipse 6, verso 12, fala que Deus anuncia com sinais majestosos que chegou a hora do juízo dos vivos. Lemos Apocalipse 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Queridos, estes sinais proféticos vão se cumprir diante dos seus olhos. Você que me assiste, você vai assistir estes grandes sinais. E você saberá que chegou o fim. Porque chegou o juízo dos vivos. Depois do juízo dos vivos vem o quê? O fechamento da porta da graça. Profetizado e revelado aqui no sétimo selo. Em Apocalipse capítulo 8, verso 5. Quando Jesus abre o sétimo selo, ele faz a última intercessão pelos conversos da hora undécima, que é uma multidão da hora undécima que vai se converter a Jesus Cristo antes do fechamento da porta da graça. Isto está revelado aqui no sétimo selo. Jesus faz esta grande intercessão de Apocalipse 8, versos 3 e 4. E depois da grande intercessão vem o fechamento da porta da graça. Capítulo 8 de Apocalipse, verso 5. E o anjo, que é Jesus, tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Nós estamos estudando sobre profecias do tempo do fim. Se alguém disser para você que isto não vai se cumprir, diga para esta pessoa, espere. Espere, mas não só espere, ore também, para que você também seja selado pelo selo do Deus vivo. Espere com paciência, porque isto que a boca de Jesus falou em Apocalipse vai se cumprir. Quando Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra, dirá, está feito. Então a porta da graça se fechará. E então os 7 anjos das 7 trombetas começarão a soar as suas trombetas. Apocalipse capítulo 8, verso 6. Veja a sequência. Depois de lançar o incensário sobre a terra, o que vem depois? Capítulo 8, verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Isto é profecia, que vai se cumprir. Após o fechamento da porta da graça, haverá a destruição de 1/3 da terra. 1/3 das árvores, 1/3 do mar, 1/3 das águas. E queridos, na 6ª trombeta, haverá a destruição de 1/3 da população mundial. 1/3 da população mundial está aqui em Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, nós vamos ver aqui o verso 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, para o dia, para o mês e para o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. A morte, a destruição de 1/3 da população mundial na 6ª trombeta, após o fechamento da porta da graça. E aqui fala também de uma guerra mundial. Uma guerra mundial como nunca foi visto antes, porque são 200 milhões de soldados. E aqui diz o verso 16, e o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Profecias para o tempo do fim. Meus queridos, o que vai acontecer durante a 7ª trombeta? Durante a 7ª trombeta, Apocalipse 11, 19, diz que os céus vão se abrir e a lei de Deus aparecerá no céu. Apocalipse 11, 19, abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Queridos, quando João diz que a arca do concerto foi vista no templo celestial, no santuário celestial, porque os céus se abriram, está falando da lei de Deus que aparecerá estampada no céu. Ímpios e santos, perdidos e salvos, todos terão que ler
a santa lei de Deus. Mas os salvos leem os 10 mandamentos estampados no céu com muita alegria, com muito regozijo, porque eles amam a santa lei de Deus. Mas os ímpios vão ler os 10 mandamentos com terror, porque eles são desobedientes. Mas a lei de Deus será exaltada ao toque da 7ª trombeta. Profecias que vão se cumprir. E ainda no toque da 7ª trombeta vai acontecer algo majestoso, porque Deus vai revelar o dia e a hora da volta de Jesus. Apocalipse 10, verso 7. Leia comigo, Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Qual é o segredo de Deus? Mateus capítulo 24, verso 36. Daquele dia e hora ninguém sabe, mas unicamente o Pai. Queridos, o dia e hora da volta de Jesus não é revelado hoje, mas será revelado ao ser tocada a 7ª trombeta. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas os seus servos. Queridos, profecias para o tempo do fim, profecias para você se reavivar, profecias para que você se desperte, profecias para que você diga: ora bem, Senhor Jesus. Estamos vivendo a poucos dias da segunda vinda de Jesus. Podemos ouvir os passos de um Deus que está voltando. Aleluia, aleluia e aleluia. Bendito seja Deus, que nada faz sem revelar primeiramente os seus segredos aos profetas. Tudo está revelado na palavra de Deus. Descanse nos braços de Jesus Cristo, porque Ele não somente morreu por você, Ele ressuscitou por você, Ele subiu ao céu por você, e Ele voltará para nos buscar. Virei outra vez. Ora bem, Senhor Jesus. Fique, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, com esta bênção e com a paz de meu Jesus. Amém.